Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha rotina como investidor, analisando oportunidades, principalmente ali em ações, como que eu descubro essas oportunidades, como que eu faço para estar investindo e também ajudando meus clientes. Então vou mostrar como que é nos bastidores aqui, o meu dia a dia, o que que eu acompanho, o que que eu vejo ali durante o meu dia que faz eu estar sempre estudando essas oportunidades e investindo o meu dinheiro. Primeira coisa que eu queria esclarecer aqui é as minhas fontes de informações, que é muito comum quando a gente atende um cliente, faz uma consultoria, recebe um cliente para nossos planos de acompanhamento e gestão, chegar as dúvidas como, pô, Gustavo, eu quero ficar um pouco mais por dentro do que acontece, eu quero estar mais antenado. Então, me passa aí alguns sites de notícia que você sempre está acompanhando, que você olha diariamente. E aí as pessoas até se surpreendem quando eu falo que eu não gosto muito de consumir notícias. E isso tem uma explicação. Porque muitas das vezes essas notícias, elas têm vieses. É alguém por trás que está interpretando uma informação, um dado que foi divulgado, e ele está colocando a opinião dele. Por mais que tem muitos sites que tentam ser bem neutros, tentam se isentar ao máximo de dar esse tipo de viés, ainda existe um pouco. É difícil anular completamente. Então, particularmente, eu não gosto muito de ficar todo o tempo consumindo notícias, abrindo diariamente ali noticiário. E quando eu faço isso de uma maneira muito básica, muito simples. Então tem alguns sites que eu costumo acompanhar, que é o Money Times, até o Infomoney, às vezes eu dou uma olhada quais são as principais notícias. Vejo também lá de fora, né, a Bloomberg, CNN. São mais esses canais, mas é mais para dar uma olhada ali de uma notícia recente que saiu, entender um pouquinho dessas coisas novas que vão acontecendo, mas não é a minha principal fonte. Por quê? Eu gosto de certa forma, ir direto na fonte da informação. Pegar o dado bruto. E aí, a partir do dado, a partir das informações ali que a gente vai coletando, eu vou tendo a minha interpretação. Pelo menos esse primeiro contato com algo novo, um dado novo, uma informação nova, eu gosto de ter o meu primeiro contato só com a informação. E aí depois, beleza, eu entendi, tive ali uma digestão, vamos dizer assim, dessa informação. Agora, beleza, deixa eu olhar o que alguns canais estão falando, ou o que alguns jornalistas falaram, o que que foi divulgado no Money Times sobre esse assunto, o que que tem no Infomoney, até no Investing. Então, falando aqui mais especificamente de ações, né, se uma empresa, né, tem um fato relevante, divulga algo novo, eu gosto de olhar o fato relevante, né? Todas as empresas, quando vai acontecer algo importante, ali elas divulgam um comunicado. E aí eu olho primeiro esse comunicado. Deixa eu fazer a minha análise, deixa eu entender. Beleza, fiz minha análise, mas agora o que que os portais estão falando? O que que determinadas casas de análises interpretaram também? Aí eu vou para essas outras análises. Então, as notícias ela vem como um complemento, porque eu gosto de olhar o dado direto na fonte. E no caso de ações, o dado direto da fonte é da empresa. Ah, mas eu vou confiar 100% nas informações que vêm da empresa? É o que a gente tem que fazer. A gente precisa confiar nos dados que as empresas estão divulgando. Até porque elas passam por uma auditoria, elas passam por uma série de critérios ali para validar que aquela informação é verdadeira. E aí a gente confia no que está sendo divulgado, nos relatórios que as empresas entregam, os comunicados, demonstrações de resultado. E eu prefiro usar esses documentos. Mas antes de chegar nesses documentos, para eu descobrir uma oportunidade, o meu processo de análise, de descoberta, ele tem algumas estratégias envolvidas. A primeira estratégia é o Factor Invest, que para simplificar aqui a explicação de como que funciona o Factor Invest é um critério que a gente estabelece para investir em ações. Então, eu vou selecionar ali alguns critérios ou alguns indicadores financeiros, algumas características que a ação que eu quero investir tem que ter. Aí eu aplico essas características nas ações que estão ali disponíveis no mercado e vou ter uma filtragem. Pensa o seguinte, você está indo comprar um carro e aí tem um vendedor que está te auxiliando, te atendendo ali e te ajudando a encontrar o carro que você quer ou o seu melhor carro. Aí você fala para ele, pô, eu quero um carro hatch, eu quero um carro que tenha teto solar.
que ele seja flex, na cor branca. Você vai dando algumas características, alguns critérios do carro que você quer para ele realizar essa busca. Gustavo, o que isso tem a ver com Factor Invest? O Factor Invest é eu justamente listar esses critérios e aplicar isso com ações. Então eu quero ações de empresas que nunca entregaram nenhum prejuízo. Eu quero ações de empresa que tenham um endividamento saudável. Eu vou estipulando esses critérios para fazer uma filtragem nas ações. Aqui é a fase inicial, porque só com esses critérios, só com esse filtro, eu já consigo ter uma ideia de ações que são uma possível oportunidade que eu posso ir mais adiante para estudar, ou uma ação que eu devo descartar porque ela não se encaixa nos meus critérios mínimos para eu fazer um estudo mais detalhado e ver se essa ação faz sentido para a carteira, seja a minha carteira pessoal ou a carteira dos nossos clientes aqui da GHP. Então, o Factor Invest ele é a nossa fase inicial, para a gente já separar, ó, tem ações que eu não invisto, que ela não respeita nenhum critério que eu busco dentro do que eu acredito ser uma boa ação, uma ação que vai gerar resultados interessantes. Então, o que eu faço? As ações que estão fora desse critério, eu já descarto, já excluo. As ações que seguem minimamente ali nossos critérios, o que a gente vai fazer? A gente vai separar elas. Então, é um processo de filtrar. Eu separo ali através do Factor Invest, as ações que vão ir mais adiante nos estudos. E aí o que eu faço? Cada uma dessas ações que eu separei após aplicar o Factor Invest, que já vai anular ações que estão fora do meu critério de ser uma boa ação, eu vou fazer uma análise ali dos indicadores financeiros, de uma maneira um pouco mais breve, um pouco mais genérica, para entender a lucratividade dessa ação, ou seja, dessa empresa, quais são suas margens. Então a gente pode abrir sites como Status Invest, Fundamentos, esses sites eles já mostram esses indicadores financeiros, então a gente consegue saber margem operacional, margem líquida, margem bruta, e eu já começo a entender um pouco mais sobre o lucro desse negócio. Outro indicador financeiro que eu costumo acompanhar, uma categoria, é os indicadores de rentabilidade, saber o ROI, o ROIC da empresa, qual o retorno que é gerado. Então eu já vou começando a entender o resultado daquela empresa. Parte de lucratividade, eu já entendi quais são as margens, do valor que é investido, qual que é a rentabilidade, qual que é o retorno que o negócio gera, e também a parte de endividamento e crescimento. Parte de endividamento eu entendo se a empresa é saudável financeiramente, se ela tem liquidez, se ela tem capacidade de honrar ali todas as dívidas de curto prazo, de longo prazo, qual que é a composição do endividamento da empresa, se é mais de curto, se é mais de longo prazo, se essa empresa ela se sustenta mais com capital próprio ou capital de terceiros. Então a gente faz essa análise para ir entendendo toda a parte financeira e os indicadores de crescimento. A receita da empresa está crescendo, o lucro está aumentando, como que está o lucro operacional? Está estagnado? Ou de repente o lucro operacional até está crescendo, mas o lucro líquido da empresa está estacionado devido a ser uma empresa que tem um endividamento maior? Então, só ali nos indicadores financeiros, para eu entender a lucratividade, a rentabilidade, endividamento, crescimento, já vai me dar muitas informações. Só que aqui eu só estou olhando para os números brutos. E só os números soltos, eles não contam uma história, mas já me ajuda a entender o tipo de negócio que eu estou lidando. Se é um negócio que trabalha com margens maiores, se gera uma rentabilidade maior. O estágio que essa empresa está, ela é uma empresa de crescimento, ela está aumentando muito sua receita, está aumentando muito seu lucro, mas as margens estão um pouco mais apertadas para sustentar esse crescimento maior. Ou ela é uma empresa bem sólida já, margem alta, rentabilidade também consistente, endividamento bem controlado, crescimento um pouco mais baixo, né, por conta da empresa ser uma empresa maior, uma empresa que já paga mais dividendo. Então, com essa análise desses indicadores, eu já vou entendendo melhor. Mas, como eu disse, os números brutos eles não contam muitas vezes uma história. E aí, como que eu vou entender o que está por trás desses números? É onde eu chego na análise fundamentalista, vamos dizer assim, que é onde eu vou realizar uma análise mais detalhada da empresa. Aí, nesse momento, eu já fiz o quê? Apliquei meu Factor Invest, aí com as minhas ações que seguem um critério mínimo para eu ir com o meu estudo mais adiante, eu faço essa análise dos indicadores financeiros. E aí, como eu falei, Factor Invest eu aplico numa planilha própria, né? Então já tem um sisteminha ali na planilha que eu só coloco lá os dados de todas as ações que a gente tira direto da B3, a gente já vai conseguir aplicar o nosso Factor Invest. Então, um sistema mais automatizado próprio aqui nosso. A parte de análise dos indicadores financeiros, a gente acessa esses sites que eu comentei, Fundamentos, Fundamentei,
Estados Invest, esses já vão solucionar ali nossos problemas, né? Aí a gente entra na parte de análise fundamentalista, para detalhar um pouco mais e para entender essa história por trás da empresa. Porque na análise fundamentalista eu vou entender justamente o histórico dessa empresa, o modelo de negócio, quais são as linhas de receita dessa empresa, como que está dividido ali a receita, né? Ela tem um tipo de receita que vem de determinado produto, segmento, outro tipo de receita. Então eu vou entendendo essas coisas, vou entendendo a estrutura dessa empresa, a estrutura também, parte financeira ali de custos, despesas que essa empresa tem, projetos futuro, a parte de governança. Então eu entendo todo o negócio. E vejam só que a partir do momento que a gente faz isso, todo esse estudo, nesse processo que eu comentei, Factor Invest, análise dos indicadores, conhecer um pouco mais da história, o modelo de negócio, a gente passa a ter muito mais proximidade com o negócio. E fala sério, ter mais informações, ter tudo isso que eu estou te mostrando, vai com certeza te ajudar a investir muito melhor, acertar mais o investimento e também ter mais segurança. Porque olha a quantidade de trabalho que a gente tem ali, a quantidade de estudo que a gente tem para descobrir se é uma boa oportunidade ou não. Então, para lá no final desse processo, eu bater o martelo e falar, não, essa é uma ação que eu posso investir. Se tiver também no preço certo, a gente tem uma grande segurança, porque passou por um processo ali bem longo, bem sofisticado, para validar aquele investimento. Pô, eu entendi o modelo de negócio, eu entendi ali como que essa empresa ganha dinheiro, quais são os resultados dela, se ela tem um endividamento controlado. E mesmo assim, mesmo entendendo tudo isso, ainda existe o risco, claro, mas esse risco ele pode ser muito anulado, muito contido através de todo esse processo de análise. Porque se eu simplesmente abrir meu home broker, abrir minha corretora e falar, pô, vou investir aqui na ação que eu vi que um influenciador falou que paga bastante dividendos, ou vi no YouTube lá o pessoal fazendo um top 3 melhores ações, aí eu acredito na pessoa, vou lá e invisto. Você não sabe tudo isso que eu passei aqui, você não sabe quais são as margens, o resultado, o modelo de negócio, a estrutura da empresa, você não sabe nada disso. Então fica complicado de você ter segurança, fica complicado de você acertar seu investimento. Então por isso que a gente segue esse processo. Aí, como eu estava falando, a gente está fazendo análise fundamentalista para entender toda aquela parte histórica, modelo de negócio. E se novamente a empresa passa nos meus critérios, eu consigo concluir que é uma boa empresa do ponto de vista tanto no meu Factor Invest lá inicial, quanto na análise dos indicadores financeiros, quanto na minha análise fundamentalista, agora é só uma questão de preço. Porque eu já entendi todo o modelo de negócio, toda a parte financeira e, na minha opinião, é um negócio que faz sentido. Uma coisa boa de se investir. Só que se eu tenho um investimento que é bom e de repente eu pagar muito caro, talvez não seja um bom investimento, apesar de ser uma boa ação. E aí o que eu faço é começar a entender o preço, o momento que a gente está, né, o timing ali para investir nessa ação, se é a melhor hora, se não é. E para isso eu utilizo tanto múltiplos, né, que a gente tem PL, a gente preço sobre valor patrimonial, alguns múltiplos com o EBITDA da empresa também. Então eu faço toda essa análise de múltiplos, dá para a gente comparar, às vezes com ações parecidas, ações do mesmo setor. Eu gosto também de fazer algumas projeções para chegar ali em algum valor justo, para ter como referência, para ter parâmetro se tem uma margem de segurança ou não. E eu finalizo com a parte da análise gráfica, entendendo ali tecnicamente como que o preço dessa ação está. Está numa tendência de baixa, está numa tendência de alta, qual é o comportamento ao longo do tempo do preço desse ativo que eu estou analisando. Então eu faço essa análise gráfica e ela tem uma importância até que relevante durante todo esse processo, porque a gente consegue otimizar e refinar muito o resultado, né, dos nossos investimentos quando a gente descobre uma boa ação através das estratégias que eu aplico aqui de análise técnica. Então é uma coisa que eu gosto de conciliar bastante com o valor justo que a gente chega das ações e com ações que tenham um bom fundamento. Então a gente aplica análise gráfica, análise técnica juntamente ali, como eu falei, fazendo um estudo do comportamento do preço ao longo do tempo, entendendo as tendências, entendendo como que o preço se comporta, médias móveis, até alguns osciladores, para tudo isso nos ajudar a estar comprando no momento mais apropriado. E seguindo todo esse processo, essa aqui é a rotina, de certa forma, como investidor, mas com qual frequência eu faço tudo isso? Primeiro, não tem por que a gente ficar
analisando tanto os indicadores financeiros das empresas, quanto fazendo essa análise fundamentalista, entrando mais no detalhe, todos os dias, porque não tem uma mudança que vai acontecer todos os dias no número das empresas. Então, por exemplo, a cada 3 meses a gente tem uma atualização mais drástica devido às empresas soltarem o resultado. E aí eu consigo ver uma mudança, mas não é o que eu preciso fazer diariamente. Então, como existem muitas ações, muitas empresas para ser estudadas, a gente separa às vezes uma ali durante a semana para a gente pegar e fazer um estudo mais profundo. Entrar lá na parte do histórico, entender modelo de negócio, estrutura, e aí vai sendo analisado uma ação por semana, depois a gente faz uma revisão, aí entra a temporada de balanço, a gente vai acompanhando os balanços de todas as empresas que estão sendo divulgadas. Então, a rotina e o espaçamento de tempo é mais ou menos esse. E geralmente, uma vez por ano, né, vamos assim, colocar a cada 8 a 12 meses, a gente faz uma análise detalhada de todas as ações novamente, que é como se fosse fazer uma revisão. Pô, passou um ano, passou um tempo maior, deixa eu revisitar a tese que eu construí lá no início, ainda se mantém todos os fundamentos que me fez investir naquela empresa, os critérios que me fazem investir nas ações, eles ainda se mantêm, então eu busco entender após um período de tempo maior, porque como eu falei, se eu fizer essa revisão da tese após um mês ou após 2 meses, 3 meses que seja, né, não vai ter tanta diferença quando a gente não tem, às vezes, novas informações, novas divulgações das empresas. Então, existe esse espaçamento, mas enquanto, estudei diversas ações já, Gustavo, não tem muito mais o que fazer. Aí você vai observando as empresas que você tem hoje, né, entendendo um pouco mais do negócio e, às vezes, diversificando também um pouco seu capital, olhando para outras classes de ativos, que é o que a gente faz. A gente não investe unicamente em ações aqui, a gente investe em renda fixa, a gente investe em ações do exterior, ETFs também do exterior, a gente tem a parte de fundos imobiliários. Então são várias classes de ativos. Se a gente for colocar na ponta do lápis, se não me falha a memória, assim, a gente já deve acompanhar aí uma quantidade de 180, 190 ativos. Entendeu? Então, uma vasta quantidade de ativos que a gente acompanha. Desses 180, talvez 60, talvez 80 seja ações, porque é o nosso principal foco. E aí a gente tem vamos dizer assim, uma prioridade, uma quantidade maior de ações ali no nosso radar, mas geralmente é toda essa rotina, tanto nesses prazos que eu comentei e nesse processo. Primeiro, Factor Invest, indicadores financeiros, a análise fundamentalista e também análise do preço. E tem um detalhe que eu faço sempre um rascunho aqui, né? E meu rascunho é isso aqui, ó, que eu não faço nenhum script nem nada, mas para não me perder e ficar algo mais didático aqui para vocês, mas me lembrei de uma coisa. Todas as empresas elas têm um serviço, né, no site de relações com os investidores. Duas coisas, primeiro, né? Se você não sabe, as empresas elas têm um site de relações com os investidores. Então você pode acessar esse site, vamos pegar uma empresa, Lojas Renner. Você pode comprar as ações da Loja Renner. E você tem um site que você pode acessar todas as informações para conhecer a Loja Renner, que é o site de relações com os investidores. A gente chama de site de RI normalmente. Então, olha o RI da empresa, olha lá esse site, você tem várias informações e dentro desse site você tem até um serviço da empresa que é o mailing dela, que você cadastra o seu e-mail lá e toda vez que sair uma nova notícia, comunicado, fato relevante, qualquer coisa do tipo, vai chegar no seu e-mail comunicando. Então, se você quer acompanhar um pouco mais de perto ali as ações que você está investindo, as ações que você está de olho, você pode acessar o site de RI e se cadastrar no mailing. Então, esse é o meu processo que faz eu acompanhar as empresas aí quase que diariamente. Não vou falar que diariamente a gente está aplicando, né, esse processo que eu mostrei para vocês, mas com uma grande frequência a gente faz isso porque nós somos investidores. Eu digo nós porque eu sou investidor, meus clientes são investidores também, então eu sempre estou buscando oportunidades para a minha carteira pessoal, mas também para os nossos clientes que passam pela nossa consultoria, que na consultoria a gente entrega uma carteira pronta, personalizada para o cliente, tem lá os ativos para ele investir. Nos nossos planos de acompanhamento e gestão, a gente faz a gestão do patrimônio do cliente, então a gente precisa sempre estar acompanhando ali oportunidades para estar incluindo, de repente, ações que a gente adicionou e vai precisar tirar dessa carteira, a gente sempre aplica todo esse processo que eu comentei aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe um joinha que isso me ajuda bastante. Comenta se você tiver alguma dúvida e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.